Olá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os bons espíritos possam estar conosco, nos intuindo para que possamos entender, assimilar e, principalmente, colocarmos em prática o que estamos estudando com a doutrina dos espíritos. Hoje nós veremos o item número 100 de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 6, das manifestações visuais. Neste item 100, nós veremos hoje a pergunta de número 6. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Resposta: amedrontar e muitas vezes vingar-se. Pergunta número 6A. Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. O espírito Miramês, na obra Filosofia da Mediunidade, no volume 2, comenta esse item e essa pergunta, nos dizendo que Deus aproveita tudo dentro da criação universal, até as más intenções dos espíritos que se manifestam e, por vezes, ficam visíveis aos homens. Tudo pode existir no mundo das formas. No entanto, Deus, dando essa liberdade a todos, permite que os de más intenções, sem o saberem, acabem fazendo o bem pela força das transformações, e o amor logo se faz presente. O manifestante nem sempre sabe que está fazendo um bem, já que a sua intenção é brincar, vingar ou perturbar. É neste sentido que sempre falamos que o médium deve estar munido de conhecimentos espirituais, consciente dos seus deveres como medianeiro dos espíritos. Não basta dar passividade aos espíritos e transmitir suas mensagens aos homens. Preciso é analisar o que esses espíritos desejam falar aos companheiros da Terra. Todo bom senso é pouco na escola da vida. O Espiritismo é uma escola de médiuns, onde todos eles poderão compreender os caminhos a tomar como instrumento dos espíritos, e os espíritos comunicantes serão atraídos de conformidade com a conduta dos médiuns. Analisa a tua vida e passa a saber quem se comunica espiritualmente por teu intermédio. Condiciona-te no bem, que ele tem maior afinidade com a tua vida interior. A consciência é um campo divino, onde o Senhor da vida escreveu todas as leis, da forma que não podes compreender tudo agora. O processo levar-nos-á gradativamente aos conhecimentos mais altos, de conformidade com a nossa subida espiritual. Ainda somos espíritos que dormem, hipnotizados pela ignorância. Os nossos passos dentro da doutrina dos espíritos é acordarmos, avançando cada vez mais para a luz que sempre nos acolhe, dando-nos mais vida. Em muitos casos, os espíritos têm boas intenções ao aparecerem para determinadas pessoas. Eles procuram dizer, se for o caso, para seus familiares que a morte não existe, procurando ajudá-los ou pedindo ajuda nas suas aflições. Compete aos que ficaram fazer o possível para aliviar essas almas. E quando estão situados em outras religiões, procurar recursos nelas para ajudar os que partiram e se manifestaram por vários meios pedindo socorro. Quanto aos médiuns que servem com fidelidade aos espíritos benfeitores, eles são testados de muitos modos. Alguns acham que são perseguições das trevas. Aparentemente pode ser, mas com a finalidade de despertá-los para as maiores realizações, ou então estão sendo chamados para outros campos de trabalhos, tão necessários quanto onde estavam antes. O Espiritismo é uma modalidade de chamamento espiritual
Porém, Deus não usa somente essa doutrina, e não é somente ela que reflete a verdade. Ela representa um ato de repartir que leva o consolo e a instrução àqueles que estão na sua dimensão. Todas as filosofias que existem foram criadas pela permissão de Deus e estão sob a égide de Jesus. Em todas elas estão os benfeitores da eternidade, trabalhando para o despertamento das criaturas ali radicadas temporariamente. A unidade de todos os povos, tendo um só pastor e formando um só rebanho, é para o porvir quando todos se amarem mutuamente como Jesus nos amou. Na posição em que te encontras no mundo e na posição do planeta na escala em que se encontra, o médium ou mesmo o novo discípulo que não sofre não se encontra confirmado ao trabalho de renovação. Temos de nos libertar, esse é o nosso caminho. E se porventura dermos volta em caminhos diferentes, a saída é uma só, a subida do nosso Calvário. E no topo dele nos espera a cruz de braços abertos para nos levar ao infinito. Jesus deixou esse caminho para nos mostrar o valor de seus passos e da sua senda, conhecendo a verdade. Lembremos-nos de Jesus quando Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Os médiuns, principalmente, devem analisar e sentir a quem estão obedecendo nos caminhos dos seus trabalhos. Jesus, como guia, é força que os próprios anjos obedecem pela sua superioridade ante os tais. Quem perde com as más intenções são somente os maus intencionados, porque a vida aproveita tudo, mesmo o mal, para transformá-lo em lições valiosas, onde a alma acorda para as belezas imortais.